Olá, ele conta a história do Brasil de forma bem-humorada, dinâmica, descolada. Libertou a disciplina trancada na sala de aula com uma série de nomes e datas intermináveis, difíceis de decorar. Apresenta uma história pop, fácil, leve. Eu estou falando de Eduardo Bueno, jornalista, escritor, tradutor, autor de uma série de livros sobre a história do Brasil. Cara, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral, foi seu Cabral. Não é sacal, não é banal saber quem foi o Pedro Álvares Cabral. Fenômeno no YouTube, com o canal Buenas Ideias, no mercado editorial, Eduardo Bueno, também conhecido como Peninha, conversou comigo sobre jornalismo, história, literatura, a história do Brasil hoje e no passado. Tudo isso com muita atitude, língua afiada e bom humor. E as minhas colunas são espetaculares, maravilhosas, todo mundo que lê chora ou ri, é muito bom, não tem nenhum cronista da minha qualidade no Brasil. Agora que eu fiquei milionário, eu tenho muito dinheiro, entendeu? Eu não preciso fazer mais nada. Tô brincando. Se os telespectadores e você próprio quiserem me emprestar um dinheirinho, eu aceito, porque eu tô sempre em petição de miséria. Eduardo Bueno é um cara múltiplo, jornalista, escritor, tradutor, escreveu mais de 30 livros sobre a história do Brasil. Já traduziu 22 obras, entre elas o clássico On the Road, Pé na Estrada em português, de Jack Kerouac. Fenômeno editorial, em 1998, lançou os 4 volumes da coleção Terra Brasilis, sobre a história do Brasil Colônia. Vendeu mais de 1 milhão de livros e foi o primeiro autor brasileiro a emplacar simultaneamente 4 títulos entre os 5 primeiros na lista dos mais vendidos do país. A coleção lhe rendeu o Prêmio Jabuti, que é um dos mais prestigiados da literatura brasileira. No livro mais recente, Peninha compartilha sua produção jornalística ao longo das últimas 4 décadas. Faz uma análise sobre o legado histórico e cultural da geração Beat, grupo de jovens intelectuais norte-americanos embalados pelo jazz e viagens que revolucionaram a literatura na década de 40. Eduardo Bueno, muito obrigada pela tua disponibilidade, obrigada por conversar conosco. Obrigado a vocês. Eu assisto TV Justiça, depois queria falar sobre isso, que quando chega um momento em que as pessoas assistem TV Justiça há muito tempo e sabem a escalação do STF de cor, como se fosse um time de futebol, tem um lado que é bom, muito bom. Tem outro lado que revela que é um país com uma certa turbulência, né? Vamos começar falando sobre isso, então. Claro, tu sabe quantos ministros tem o Supremo? Você acompanha a TV? É um time, são 11. Um no gol e outro até a ponta esquerda. Tu tá demais. O que você vê? Você vê a sessão? Tu acompanha os votos? Não, claro, é o seguinte, desde aquele processo que se inicia o mensalão, todo mundo passa a ver o STF, passa a ver a TV Justiça, como se fosse um jogo de futebol. O brasileiro, né? Temos 200 milhões de técnicos, que se dizia da seleção brasileira, né? Agora temos 200 milhões de advogados, de juristas, né? As pessoas dando... E a lei, a gente sabe, a lei, da própria natureza da lei, ela é, eu não vou dizer ambígua, mas ela é multifacetada, ela depende do ângulo que você olha. Então, por isso mesmo que permite várias interpretações dos vários ministros. E aí você passa a torcer para os ministros, assim, esse ministro eu gosto, esse ministro eu odeio, esse ministro eu quero que morra, esse ministro eu quero que seja Deus, né? É uma coisa maluca. Agora, por outro lado, é muito revelador, porque pela primeira vez na história do Brasil, as pessoas tomam consciência da importância, das complexidades, dos desdobramentos ligados ao STF. Porque as pessoas dizem assim, né, a frágil democracia brasileira, sabe? Embora a democracia brasileira construída, sei lá, digamos a partir de quando? Em tese, a partir
partir do... Já começa com um golpe, o golpe republicano, né? Porque as pessoas chamam de proclamação da República, não foi um golpe militar, e foi o golpe que pôs os militares pela primeira vez como protagonistas da história política do Brasil, né? Se bem que é muito importante deixar claro que, embora tenha sido um golpe militar e que tenha dado protagonismo político aos militares, ele foi feito também com o apoio da sociedade civil. Teve muita gente da sociedade civil que foi lá nos quartéis instigá-los para que dessem o golpe. E por que eu estou chamando de golpe? Porque todas as vezes que uma guarnição deixa o quartel e derruba um regime constitucional, você pode dar o nome que quiser, Revolução de 30, Movimento de 1964, que é um nome ridículo, né? E Proclamação da República. Mas, na verdade, é um golpe, não é? Então, em tese, se iniciaria ali a democracia brasileira. Se você pegar de 1889 até hoje, o maior período em que o Brasil teve governos democráticos sem nenhuma intervenção militar é esse que a gente vive. Então, por um lado, a gente pode dizer que é uma democracia frágil. Por outro, não pode, porque já são 30 anos, praticamente, de normalidade democrática, durante a qual a democracia brasileira deu várias demonstrações de maturidade, né? Porque, primeiro, teve a morte do Tancredo, foi um momento assim terrível da redemocratização. O país suplantou, mesmo sendo com aquele, digamos, mandato tampão do Sarney. Mas o Sarney sempre respeitou naquele momento a Constituição, manteve a ordem democrática, não censurou, acabou com a censura, inclusive tal, papapá. Ou seja, né, tem os seus defeitos, o Sarney, gigantescos, mas manteve o país. Aí, aquela eleição ultrapolarizada, né, que reflete muito o que a gente vive hoje, o Lula contra o Collor, né, o país rachado, ganhou o Collor, legalmente, limpamente, né? Bom, aí o governo Collor, Savassambir, né? Como se diz, não precisa dizer nada, porque a história explica. Sofre o impeachment, não é? O impeachment que, aliás, pela ótica aí, se a gente estudar bem o STF, um impeachment moralmente explicável, justificável, ele merecia ética e moralmente, só que juridicamente não foi limpo, não foi límpido. E então havia um anseio nacional para derrubar o Collor, que ele fez por merecer, mas na hora da derrubada ali falhou. Bom, aí vem o Itamar, vem a estabilização, primeiro econômica, depois política do Plano Real, né? O Plano Real estabilizou o Brasil economicamente, propiciou uma estabilização da política. Essa estabilização da política permitiu que o Lula fosse eleito sem rumores golpistas, entendeu? Foi um amadurecimento muito grande da democracia brasileira que a eleição do Lula, um líder sindical, um cara ligado à esquerda, se desse dentro da normalidade democrática. Aí vem o governo Dilma e vem aquilo que, por um lado, você pode e até deve chamar de golpe, e, por outro lado, não. E, assim, eu sei que você só fez uma pergunta, eu já estou dando um discurso, mas é que a gente está falando num momento em que o STF está sob ataque. E se ele estivesse sob ataque exclusivamente de um grupelho patético, constrangedor, que não dá nem para dizer o nome dessa gente, eles não são nada, eles não são ninguém se não houvesse por trás deles, e é essa operação que está ocorrendo nesse momento em que estamos falando, de financiamento. E aí o mais grave, como disse o próprio ministro Gilmar Mendes, que há apoio do executivo, o que torna as coisas muito graves, mas que ao mesmo tempo nos dão a certeza de que a parte sã, a parte construtiva da cidadania brasileira, da sociedade brasileira, está do lado do STF, né? É óbvio que aqui não se trata da defesa intransigente. Eu não faria a defesa intransigente do STF. É um STF perfeito, impoluto, maravilhoso. Não diria isso porque a sociedade brasileira não é perfeita, não é impoluta, não é maravilhosa. O STF brasileiro reflete as próprias complexidades e os desvãos e desníveis da sociedade brasileira. Agora, é indispensável para a democracia brasileira. Então, todas as pessoas decentes e de bem estão do lado do STF nesse momento. E é por isso que eu resolvi falar para você e para a TV Justiça. Ô Peninha, olha só, você é esse cara bem-humorado, né? E muito acelerado, dinâmico, descolado. É assim que você ensina a história, né? Quem foi que descobriu o Brasil? Não. Essa aula de novo não, né? Essa aula já teve, foi chata, essa aula eu matei, nessa aula eu dormi, tu vai vir de novo.
Sim, vou vir de novo, cara, porque justamente por isso, tu matou a aula, tu dormiu na aula, daí tu vai me responder, ai, foi o Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias é um tremenda loser, cara. Como é que o Bartolomeu Dias vai descobrir alguma coisa? O fato é que, no dia 16 de novembro de 1910, um dia depois da posse do Marechal Hermes da Fonseca na presidência, um oficial do navio Minas Gerais resolve punir um marinheiro chamado Marcelino Menezes, porque ele tinha sido visto por um cabo delator, dedo duro, entrando no navio com 2 garrafas de cachaça. E esse comandante, João Batista das Neves, condena o cara a 250 chibatadas. 250 chibatadas. Não sei se o efeito sonoro ficou bom, um dos nossos defeitos especiais aqui. Agora eu queria falar sobre Bob Dylan, que ele tem tudo a ver, ele é culpado por isso. Eu queria que você explicasse lá aquele início, né? Você, muito garoto, rodou os Estados Unidos, conhecia tudo da história dos Estados Unidos e nada, ou pouquíssimo da nossa história, e foi aí que começou. Exato. Eu tenho falado isso porque é total verdade. E é legal a gente estar falando hoje, né? Porque você sabe que provavelmente quando essa entrevista estiver indo ao ar, vai sair o 40º disco do Bob Dylan. Ele ficou muito ativo nesse período de quarentena, muitíssimo ativo. Ele lançou 2 músicas durante a quarentena que fizeram muito impacto, porque uma delas tem 17 minutos de duração, que é sobre o assassinato do Kennedy, não é? Que é um momento que você imagina uma democracia poderosa, um império como os Estados Unidos, ter um presidente do qual discordo, inclusive, de milhões de coisas. O presidente Kennedy, ele não era o santo que tentaram vender para nós, mas a sua imagem pública era a imagem de um santo, né? Era a imagem de um homem progressista, e esse lado existia na vida dele. É o cara que finalmente conseguiu acabar com a apartheid lá do sul dos Estados Unidos, no sentido quase legal da palavra. Havia uma segregação racial enorme, e veja o momento que nós estamos falando, o momento em que o George Floyd foi morto, no momento em que milhões de pessoas estão nas ruas nos Estados Unidos exigindo o fim da brutalidade policial e um posicionamento menos racista, do racismo estrutural dos Estados Unidos, né? E aí um presidente desse é morto. Mas você vê, o Kennedy foi assassinado. Um presidente, sim, cara, seria como se fosse o Pelé fosse assassinado, sabe? Assim, e o país suplantou isso. O Bob Dylan lança essa música de 17 minutos, né, sobre o assassinato do Kennedy, agora, faz pouco. Depois lança uma outra música enorme baseada na obra do poeta Walt Whitman, que é o maior poeta americano, e agora vai sair um disco dele, né? Ou seja, em 1974, quando eu decidi que o Bob Dylan ia ser o meu ídolo, eu fiz a escolha mais certa do mundo. Porque se o teu ídolo é os Beatles, legal, só que é o seguinte, né? Uns morrer, né? O Paul tá aí, mas se o teu ídolo é os Rolling Stones, legal, também estão aí e tal. Mas é o seguinte, não produzem tanto quanto o Bob Dylan, não tão nativa que nem o Bob Dylan o tempo inteiro. Então, cara, é uma honra para mim ter inclusive conhecido ele pessoalmente, embora, claro, seja uma pessoa difícil, complexa e tal, né? Mas é como você falou, eu conheci a obra dele em 74, 75, me apaixonei profundamente por causa da obra dele. Eu mergulhei na cultura americana, de início a cultura pop e rock, aí fui aprofundando as próprias raízes dele, né? E é inacreditável que agora as pessoas que estão sendo presas aí por esse ataque ao STF, com o qual estamos falando, ousem dizer que é uma desobediência civil. Eles nem sabem o que é desobediência civil. Desobediência civil é uma doutrina criada por um cara chamado Henry David Thoreau, que é um filósofo americano do ano de 1870, por aí, que era um gênio, que era um transcendentalista, que era um leitor voraz, que é uma das maiores influências na vida do Bob Dylan, que foi o cara que influenciou o Gandhi, que foi o cara que influenciou o Tolstói. Embora tenha que fazer um parênteses, né? Eu sou imensamente crítico a esse presidente, mas é importante deixar claro que mesmo que tenha havido as tais fake news, o inquérito está em andamento, vai chegar no próprio STF, é importantíssimo que seja elucidado. Mesmo assim, tem um outro lado em que a eleição foi genuína, especial, primeiro foi legal, né, no sentido democrático, ali os números foram números, né? E segundo, ela é muito genuína, Rafa, muito genuína, porque
ela revela um lado do Brasil que sempre existiu. Um lado conservador, um lado retrógrado, um lado que apoiou a escravidão durante anos, um lado que é racista estrutural, um lado ligado ao conservadorismo evangélico, sabe? Aquela religião assim, carola e papapá. Esse lado se expôs graças, inclusive, às redes sociais, foi lá, assimila, e elegeu o cara, entendeu? Tem um lado que a gente tem que entubar. É legítimo, né? Existe. É legítimo. Mas existe. É mais um momento em que o Brasil vai ter que provar que a sua democracia é madura. É claro que ela não é tão madura quanto a dos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos é de uma complexidade tão grande que lá surgiu um cara chamado Bob Dylan, que é o maior de todos. Mas nós temos aqui Caetano Veloso, temos aqui Gilberto Gil, temos aqui Chico Buarque, né, gênios que, inclusive, adoram o Bob Dylan, né, a obra do Bob Dylan, foram, de certa forma, influenciados pela obra do Bob Dylan, e termina essa resposta dizendo que eu fui na casa do Bob Dylan uma vez e tinha um disco do Caetano Veloso lá na casa dele. Que maravilha. Ô, Bueno, e a tua carreira literária, digamos assim, você virou celebridade no mercado editorial, 98 com Terra Brasília, ganhou Jabuti, mas a gente pode voltar lá no On the Road, que foi ali que deu um boom também, né? Você foi responsável pela tradução, muito pioneiro, então, no Brasil, né? Mas olha só, Sim. Você viajou e você só publicou depois daquele roteiro todo de On the Road, você publicou só um ano depois. Por que demorou tanto? Foi até mais que um ano. Foi assim, eu então, entrei lá naquela viagem do Bob Dylan, 74, 75, mas eu tinha 16, 17 anos de idade. Aí eu sempre soube que eu queria ser escritor, eu nasci para escrever, eu adoro escrever. Agora eu estou youtuber aí e tal, mas eu gosto de fazer, mas o meu lance, a minha verdade na vida é escrever, né, que é o que me interessa fazer e tal. Tanto é que lá no meu canal eu sempre digo, leia o que eu acabo de falar, não confie em mim, confie em várias opiniões que você vai formar a partir de outras leituras, não só da minha. Então, eu sabia que eu ia ser escritor, mas ser escritor no Brasil é muito difícil. Virei jornalista, que são coisas afins, e eu sou fanático pelo Grêmio, a gente poderia ficar falando horas pelo Grêmio também, então eu virei repórter de esportes no jornal Zero Hora de Porto Alegre, onde hoje eu colaboro de novo, porque eu moro outra vez em Porto Alegre. Aí, jornalista, a imprensa brasileira é perfeita, maravilhosa, é infalível? Claro que é. Claro que não é. Era difícil você ser jornalista durante o período militar. Então eu larguei e fui para a estrada, por quê? Por causa do Bob Dylan, eu tinha lido o livro On the Road, do Jack Kerouac, que é o livro Pé na Estrada, que é o livro que lançou o movimento Beat, que é o movimento pré-hippie. É um movimento de vários rebeldes americanos que largaram o sistema, que largaram o establishment, que tornaram-se contestadores, revolucionários sem armas, né? E que partiram numa peregrinação pelos Estados Unidos, com base naquele cara que eu te falei, o Thoreau, Henry David Thoreau, que escreveu Desobediência Civil, o Walt Whitman, que eu também citei, que é o grande poeta americano, que era um andarilho, que era um caminhante. Baseado nesses caras, os Beats surgiram, fizeram um movimento literário que virou um movimento comportamental, que influenciou o Bob Dylan, que influenciou a mim, daí fui para o Bob Dylan, voltando, cheguei em todos esses caras. Eu digo, vou fazer a mesma coisa. Peguei e fui para os Estados Unidos, e o On the Road descreve basicamente uma viagem de carona de Nova York a São Francisco, de São Francisco à Cidade do México, e a Cidade do México de volta a Nova York, em 1949. Eu fiz a mesma coisa em 1978, só que aí suplantei o Jack, porque eu vim de Nova York a Porto Alegre de carona. E aí eu comecei a traduzir, mas nenhuma editora queria. Por isso que também demorou tanto. E daí, quando a primeira editora aceitou, que foi a Brasiliense, eu demorei 9 meses para traduzir. Portanto, foi um parto. Eu tinha 20 livros. Eu não teria condições de traduzir aquele livro assim, sabe? Foi só por causa da paixão. Porque eu não sabia inglês nem português o suficiente para aquele desafio. Mas foi movido com tanta paixão, com tanta entrega, que a tradução é bastante boa. Aí o livro saiu e explodiu no mercado brasileiro, vendeu muito, vendeu 122 mil exemplares na largada. Nossa. Ele deve ter vendido até hoje mais de 1 milhão de exemplares, seguramente, porque ele continua em catálogo.
Ou seja, ajudei a desencaminhar várias gerações, o que muito me orgulha. Que bom! Né? Botei eles nos caminhos da transgressão, da transcendência, da rebeldia, da contestação, né? Do vamos derrubar o governo, ai governo, sou contra, entendeu? E aí, por causa disso, eu virei editor de livros. Ao virar editor de livros da LPN, eu comecei a entender as complexidades do mercado editorial brasileiro. Aí teve aquela epifania que você se referiu lá no início, que deve ter ouvido falar. Por causa do Bob Dylan, eu sabia tudo da história dos Estados Unidos, e aí um dia, andando na rua, eu concluí que eu não sabia nada do Brasil, que era muito vergonhoso, que eu só sabia aquilo do colégio, aquela baboseira, Cabral, Tiradentes, Getúlio Vargas, Dom João VI, não sabia nem a ordem direito se o Dom João VI tinha vindo antes ou depois do Getúlio Vargas. Cara, tô brincando. Né? Mas era aqueles estereótipos, aqueles clichês, né? Que quando você sai do colégio, você diz, nunca mais me fala nisso, sabe? Servos da gleba, feudalismo, queda do Império Romano, regência trina provisória, regência trina permanente, afasta de mim esse cálice, né? Eu estava nessa. E aí eu digo, não é possível. E aí resolvi ler, porque eu percebi que tinha um nicho editorial de pessoas que queriam saber a história do Brasil, mas que não teriam paciência para a produção historiográfica brasileira, que é de alta qualidade, mas que é acadêmica. Agora mudou, né? Graças a mim até um pouco, né? Mas é assim, e fora que é de esquerda também, assim, sabe? É tudo marxista. Chega uma hora que enche o saco, assim, sabe? Essa única visão marxista, esquerdista da interpretação histórica do Brasil, da historiografia. Tem méritos enormes e é muito legal e foi muito importante. E aí a outra vertente são os livros didáticos, que daí são insuportáveis, que te dão uma escola. Havia um caminho do meio, que era uma história escrita por um jornalista com um viés narrativo, entendeu? Com um ritmo de não ficção, assim, do chamado romance de não ficção, porque o que eu faço não é romanceado, zero romanceado, mas as técnicas são técnicas de narração ficcionais com base num texto de não ficção, que foi inventado por um americano, Truman Capote, que escreveu aquele livro A Sangue Frio e deu origem ao tal New Journalism americano, que são jornalistas que influenciaram o Bob Dylan, né? Que é o Gay Talese, o Tom Wolfe, o próprio Truman Capote, o Norman Mailer, né? Que era caras que ele inclusive conheceu pessoalmente, tal, que daí já são contemporâneos dele. Eu fiz essa mistura e escrevi esses livros sobre a história do Brasil, e como eu sou brilhante, talentoso, incrível, tenho uma visão luminosa, sou uma pessoa muito à frente do meu tempo, um talento indomável, um domínio completo das palavras e, acima de tudo, muito modesto, que é a pedra angular na base do qual eu construo toda essa minha carreira fulgurante, porque o mais importante é a modéstia. Você falar bem de você mesmo, se elogiar, é muito feio, não é legal. Mas eu falo bem de mim porque é uma coisa que se impõe. Entendeu? Então... Eu vou pedir uma pausa rapidinha, tenta desacelerar aí, para você beber uma água, tomar um café, que a gente vai fazer um intervalo e volta já. Você não saia daí, porque daqui a pouquinho vamos falar sobre o novo livro, o livro mais recente do Bueno, Textos Contraculturais, Crônicas Anacrônicas e Outras Viagens. Que viagens são essas? Daqui a pouquinho a gente volta já. O meu convidado de hoje transforma aqueles temas complicados da história do Brasil, nomes intermináveis, datas difíceis de lembrar. Ele transforma tudo isso numa história pop bem fácil de entender. Volta pra escola e estuda a gripe espanhola. Hoje estou revoltado, vou falar da revolta da chikungunya, não, revolta da chinelagem, também não, revolta do chicote, quase, revolta da chibata. Minha dignidade de um mestre-sala. Eu estou conversando hoje com o Eduardo Bueno, o Peninha, que é jornalista, escritor, tradutor, faz tanta coisa, um cara acelerado. Agora você é youtuber, também está nos palcos. Né? Como é que foi a tua transição para a televisão? E para o YouTube, para o teatro agora? Então,
eu comecei como um repórter de jornal, no Jornal Zero Hora aqui. Eu era muito rebelde, sabe, na época, muito. Tanto é que, assim, a primeira vez que eu criei uma coisa em torno de mim, assim, que causou um impacto, foi que na coletiva de imprensa do João Avelange, na Copa de 78, na Argentina, quando ele fez uma conferência para dar a Copa por inaugurada, por aberta, e tinha 300 jornalistas do mundo inteiro, eu levantei a mão, e aquela que você escolhe, e inacreditavelmente, também eu levantei com tanta energia que ele olhou e você, e eu perguntei para ele, e aí, Avelange, o que é que tu acha do Led Zeppelin? Sabe? Tu era rebelde? Era? Não tá... eu era mais. Eu era mais. E aí, eu era bem mais. E aí eu fiz o propósito aquilo, e várias pessoas entenderam, porque é o seguinte, ele representava o regime militar, a Copa era na Argentina durante um regime militar muito grave, eles estavam mascarando tudo aquilo, ele tinha tido um passado bem sombrio com relação ao regime militar no Brasil, sabe? A Argentina estava lá com horror, com Videla no poder, os mortos ainda sussurrando aos nossos ouvidos. Então eu resolvi pegar o Led Zeppelin, né, que é uma banda transgressiva, agressiva, né, um rock e tal, para fazer uma pergunta sem sentido, proposital. E muita gente percebeu isso naquele momento, especialmente os brasileiros. Depois os estrangeiros de início ficaram chocados, mas daí foram ver, não, é um cara assim, ele tem 19 anos, ele é louco. Aí eu fui convidado para ir para a TV Globo, por isso que você perguntou. Então eu já tinha feito TV. Aí quando eu voltei da viagem dos Estados Unidos, eu tive um programa aqui na TVE do Rio Grande do Sul, que foi um programa muito marcante, que foi um programa chamado Pra Começo de Conversa, sobre cultura pop, sobre rebeldia e cultura pop. E era incrível, porque ainda era regime militar, já estava no fim, era 83, mas ainda era o Figueiredo, e era uma TV pública, ligada ao governo. E eu era uma ilha de rebeldia, assim, de cara, e eu falava, assim, de drogas, de sexo, de cultura hippie, de cultura pop, de cultura rebelde, de Rambo, de Turô, de Walt Whitman, todos esses caras, tudo lia esses textos, dizia, você tem que ler isso. E ninguém acreditava que pudesse existir um programa desse em plena ditadura militar. Mas existiu e foi muito marcante. Então, eu já fazia TV. Aí que acabou a TV, daí blá, 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 blá. Aí, muitos anos depois, eu fui convidado, talvez você saiba, para o programa Extraordinários do Sport TV, que era eu, a Maite Proença, o Chico Sá, o Paulo Miklos, na Copa. E o programa bombou, você deve lembrar, né? O programa foi assim, uma loucura, né? Então, aí foi a minha volta à TV com esse programa, e desse programa faziam parte os Caceta e Planeta, o grupo Caceta e Planeta, cada dia era um. E o Marcelo Madureira tem uma produtora de vídeo, e ele começou a encher meu saco, mas no nível assim do enlouquecimento, para eu ter um programa no YouTube sobre história do Brasil, cujo nome foi ele que deu. O nome não vai cair no Enem, é do Marcelo Madureira, que aliás é meu patrão. Tu tá falando do Buenas Ideias. Do Buenas Ideias. E aí o Buenas Ideias nasceu no Extraordinários, naquele programa. Mas eu escapei dele na Copa. Só que daí do Marcelo. Mas daí eu fui fazer a cobertura das Olimpíadas, também pelo Extraordinários. Mesma coisa, lembra? Teve o Extraordinários durante... Lembro. E aí o Marcelo Madureira ia todos os dias fazer o programa junto. No Extraordinários era uma vez por semana, nas Olimpíadas era diário. E aí, então, ele teve todos os dias da vida dele para me infernizar, para exigir que eu fizesse. Ele dizia, cara, vai ser um maior sucesso, porque eu falo desse jeito que você está vendo, e eu falo assim o tempo inteiro. E eu falo de história, se você pega, assim, nós estávamos assim, esperando para entrar no ar, e alguém diz assim, o Dom Pedro I. Eu falo 8 horas do Dom Pedro I. Não sei o que, eu Descobrindo o Brasil. Eu falo 6 horas do Descobrindo o Brasil. Eu sei de cabeça, sei assim todos os detalhes, as datas, os nomes das pessoas, e o que eu não sei eu invento, que torna a coisa melhor ainda. E a gente acredita, aí, né? Que é a melhor parte, porque vocês são todos uns tolos, né? E aí ele disse, você tem... E eu aceitei, eu te juro, eu aceitei para me livrar dele. Eu sabia que ia ser um sucesso, estou te falando, mas eu não queria fazer, porque primeiro ia dividir a minha carreira de escritor e ia me tomar tempo. Segundo, que ia envolver essas redes sociais que eu odeio, sabe? Fuckbook,
tal, sacou? Porque o programa também tem no Funkbook, né? Funkbook, Instagram, né? Twitter, essas pô, eu não queria, porque eu sabia que ia ter uma controvérsia e eu, por mim, responderia um por um dos meus detratores, um por um, e iria fazer a busca e apreensão na casa deles às 6 da manhã, de um por um. E aí aceitei fazer para me livrar dele. E aí que eu virei youtuber, mas o programa é muito legal, né? Super, muito legal. super. Fez a cabeça de muita gente. Quase 1 milhão de inscritos. Risca do mapa essas missões comunistas. Bom, o lugar chamava República Comunista e Cristã dos Guaranis. Porra, já tendo o nome comunista, já tem que ser riscada do mapa mesmo, né, cara? Mas como assim? Qual o Getúlio Vargas? Getúlio Vargas é que nem o Bob Dylan. Você diz Bob Dylan. Qual o Bob Dylan? Bob Dylan folk? Bob Dylan rock? Bob Dylan cristão? Bob Dylan prêmio Nobel? Estamos em plena corrida eleitoral. O bom da democracia é esse, né? Que às vezes a gente se diverte e fica descobrindo pessoas que têm ideias que nem essa. A academia, em algum momento, torceu o nariz, historiadores e tal, por essa tua pegada? Então, tem essa conversa, né? E isso existiu. Só que, infelizmente, foi aquela crítica que nunca foi transparente, era opaca, e não tinha nome e não tinha cara. Era assim, na URGS, que é a federal daqui, não gostam do Peninha, que ainda mais ainda carrega esse apelido, que é mais fácil aí você criticar. Não, eu não me importo do apelido e adoro que exista o tal Peninha, porque é um personagem que até me protege. Daí o cara diz, você falou. Eu digo, eu não. Quem falou foi o Peninha. O Eduardo Bueno escreve. Né? Não, eu sempre falei isso. Eu assumo qualquer linha que eu tenha escrito. Mas eu não assumo metade do que eu falei. Ainda mais não, porque eu sou um falastrão, eu falo demais. Então, por falar demais, já disse muita M na vida, né? Assim, no embalo, tal. E mesmo nos episódios, eu já cometi vários erros e deslizes, porque eles são feitos de improviso. Praticamente de improviso. Eu sei que não é uma obra historiográfica e nem pretende ser. Eu sei que eu não sou historiador, eu nunca disse que eu era. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler. Mas eu quero te dizer o seguinte, é importante o que eu fiz ou não é importante? Atraiu ou espantou? Aí o que aconteceu? Todos os grandes historiadores brasileiros, é isso que eu quero deixar claro, todos os grandes historiadores brasileiros, todos saíram em minha defesa. Lili Schwartz, Mary Del Priori, Evaldo Cabral de Mello, José Murilo de Carvalho, o Nicolau Shevchenko, que faleceu, Ronaldo Vanfas, que foi o consultor da coleção, todos esses caras que não têm inveja, nem ciúmes, nem vergonha, que tem um nome próprio, que tem uma obra, certo? O que ele faz é muito importante, a gente conhece ele é um sujeito digno e decente, se conhece pessoalmente, já se conhecia antes, e os que eu não conhecia antes, conheci depois. Todos eles defenderam o que significa o que eu fiz, fazendo, óbvio, críticas. Tá longe de ser perfeito. Tudo que existe no planeta é passível de crítica e não é perfeito, né? Então, a minha obra, ela está muito próxima da perfeição, mas, porém, ainda é passível de crítica. Olha só, vamos falar do teu trabalho mais recente, é o Textos Contraculturais, Crônicas Anacrônicas e Outras Viagens. Quando a gente fala de textos contraculturais, você dividiu o livro em volumes, em 3 volumes, e você já abre com isso, que é toda, a gente pode falar toda, assim, mas boa parte da tua referência, da tua influência literária. Exatamente. Esse livro tem realmente 3 partes e ele é um livro antológico no sentido de que é uma antologia que reúne coisas que estavam dispersas. Eu voltei a ser colunista da Zero Hora. Aí as minhas colunas são espetaculares, maravilhosas, todo mundo que lê chora ou ri, é muito bom, não tem nenhum cronista da minha qualidade no Brasil, hoje em dia talvez nas Américas. Aí o dono da editora LPM,
onde eu trabalhei anos, onde eu editei muita coisa, onde hoje On The Road está, onde a minha mulher trabalha. Ele, assinante da Zero Hora, começou a ler e disse, cara, vamos fazer um livro com essas crônicas. Vamos reuni-las num livro. Eu disse, vamos, porque elas realmente param em pé. Só que não tinha crônica suficiente para ficar um livro grossinho. E aí eu disse para ele, cara, mas eu tenho muitas entrevistas que eu fiz ao longo dos anos da minha carreira como jornalista que nunca foram reunidas em livro. E entrevistas com quem? Com esses caras da geração Beat, que influenciaram o Bob Dylan, que influenciaram a mim. O Allen Ginsberg, o William Burroughs, o Bukowski, né? A maior parte desses caras eu conheci pessoalmente, né? Os que eu não conhecia eu escrevi sobre, que são os caras do New Journalism, o Truman Capote, o Tom Wolfe, o Norman Mailer, o Gay Talese, né? Eu digo, e eu fiz prefácios de todos os livros da geração Beat, Lawrence Ferlinghetti, Gary Snyder, né? O próprio Kerouac, o Allen Ginsberg. Eu digo, cara, vamos reunir tudo isso, que é uma ode à contracultura, na primeira parte, porque isso já saiu. Aí a parte do meio ficam as crônicas. E no final ficam outras viagens, que são textos meus sobre a história do Brasil, sobre a história do mundo, no qual fui viajar para os lugares. A ilha onde Cristóvão Colombo descobriu a América, eu estava presente nela no dia dos 500 anos, dia 12 de outubro de 1992, no exato momento que fez 500 anos de descoberta da América, eu estava na ilha onde ele chegou. Foi um lance assim, incrível. Além das outras viagens, aquelas, assim, viagens da mente, né? Que me agradam e eu acho bom, e eu sou um cultor e incentivador de que a mente se expanda. Se é que você me entende. Claro. Como é que é teu processo criativo? Você é acelerado assim também quando tu escreve? Ou você é mais lento? Como é que é o teu processo? Cara, eu já fui muito rápido, mas assim, o Bob Dylan tem uma frase que diz o seguinte: gênio é aquele cara que consegue fazer a própria pressão, consegue pressionar a si mesmo para produzir. O que deixa claro que eu não sou um gênio, porque eu não sei criar a própria pressão para mim. Primeiro, eu não sou organizado. Segundo, eu não sou, tem aquela outra palavra, metódico, entendeu? Eu sou caótico. Então, como eu fui treinado como jornalista, eu só consigo escrever quando está um desespero. Tem que entregar a matéria, vai mijado. Porque você sabe, você deve ser jornalista. Deadline, vamos correr. Todo mundo gritando, todo mundo berrando, daí eu escrevo rapidíssimo. Se essa pressão não vem de fora, eu não consigo fazer essa pressão em mim. Então eu fico dispersando, tenho 1 milhão de projetos, 1 milhão de ideias, fico lá fazendo nada. Então, por isso que eu poderia produzir muito mais. Quando eu sou pressionado, eu escrevo rápido. Mas agora que eu fiquei milionário, eu tenho muito dinheiro, entendeu? Não preciso fazer mais nada. Estou brincando. Inclusive, se tu quiser, se os teus telespectadores, se você próprio quiser me emprestar um dinheirinho, eu aceito, porque eu estou sempre em petição de miséria, né? Porque eu também não sei lidar com dinheiro. Bueno, como é que os professores vão contar a história atual no futuro? Tu está começando a escrever? Essa história é difícil, hein? Olha, as pessoas acham isso, mas na verdade não é tão difícil, sabe? Ao contrário, é de uma clareza exemplar. É de uma clareza exemplar. É muito fácil de entender. A derrubada da presidente Dilma, articulada, assim, havia motivos para afastar o PT do poder? Todos. O PT estava envolto numa rede de corrupção gigante, completa. E isso fez com que a própria Dilma, sob a qual não pesa nenhuma acusação de roubo ou de corrupção, pode pesar acusações de ineficiência, de incompetência, de não saber lidar com os meandros da política. Isso sim. Agora, ela envolvida em casos de corrupção, não há. Né? Pode ser até acusada de omissão. Foi derrubada num golpe conservador, feito para fazer com que ascendesse ao poder esse lado que sempre existiu no Brasil. E que, por um lado, até teria direito de se manifestar. Porque esse lado existe e pensa assim. O que eles não têm direito é de solapar as instituições. O que eles não têm direito é de atacar o STF, de atacar a imprensa, de atacar o próprio legislativo. Entendeu? Então, direito de existir, eles têm.
direito de intervir brutalmente no processo histórico do Brasil, eles não têm e não terão, e não passarão. Não passarão, né? Eu até nem gosto de dizer tudo isso, porque todas as vezes que as forças ditas progressistas disseram não passarão, os nazistas passaram, os fascistas passaram, especialmente lá na Guerra Civil Espanhola de 1936, passaram, com eles dizendo não passarão, pero não passarão, né? Não vai ser tão difícil escrever assim. O problema é que vai ser tragicômico escrever, porque você vai ter que escrever, não bastará escrever. Então, vou terminar com uma digressão maravilhosa que muito vai te elucidar e a quem está ouvindo também. Quando eu achei que eu realmente estava sabendo bastante do século XVI em Portugal, não Portugal, mais no Brasil, né? Mas o Brasil não existia, o Brasil era o Brasil português, de 1500 a 1550, eu fui para Portugal lançar os meus livros e disse, olha, cara, eu realmente sei a história de Portugal no século de 1500 a 1550. E aí dois grandes historiadores portugueses, jocosos, debochados, e que caíram, que gostavam de mim, mas ao mesmo tempo queriam pegar no meu pé com toda a razão, disseram, tá, então escala o ministério do rei Dom Manuel e escala o ministério do rei Dom João III. E me diz quem eram os caras do judiciário. E me diz quem era o presidente do Senado. Porque tinha um Senado, o Senado da Câmara de Lisboa, que tinha um presidente e 3 auxiliares. E tinha o desembargo do Paço, que eram 6 desembargadores. E tinham 6 ministros que cercavam o rei. O cara me disse, tá, você sabe tudo, então me diz quem eram os 6 ministros da cúpula do rei, quem eram os caras do judiciário e quem era o presidente do Senado. E eu, era o Renato Gaúcho, sabe, o Jeromel, o Kahneman e o Marcelo Groi no gol. O cara, não, cara, isso é o Grêmio. E aí, de confundir. Então, o que eu quero dizer com isso é que para você escrever sobre um governo, e raras vezes a história do Brasil é escrita assim, você escreve daquele governo e menciona um ou outro ministro. E nunca menciona o presidente do Senado, nada. Pega lá as histórias, até do Getúlio Vargas, claro, nos livros do Getúlio Vargas tem isso, mas nos livros de história geral do Brasil não tem. E quando você for escrever sobre esse período na história do Brasil, eu digo que ele vai ser tragicômico. Eu realmente não estou falando das pessoas físicas. Uhum. Não é uma acusação às pessoas físicas, porque eu não os conheço, nem quero conhecer. Eu estou falando do papel político que eles representam. Você vai ter que escrever sobre o gabinete do ódio. Então é uma história deletéria. É uma história que, por um lado, é uma delícia de escrever, porque ela se escreve sozinha, ela parece um romance bufão, e, por outro lado, ela é trágica de escrever, porque é o nosso país. E você, quando escrever essa história, vai ter que escrever junto à história do STF. Vai ter que citar o Gilmar Mendes, vai ter que citar o Celso Mello, vai ter que citar o Marco Aurélio Mello, vai ter que citar todos eles. O Toffoli. E aí você vai ter que citar esses caras num papel com todos os defeitos que eles possam vir a ter, muito superior a esses outros que eu citei, mas muito superior. Muito. Né? E as acusações feitas a eles são espúrias, são vis, são baixas, são rasteiras. Há acusações que poderiam... Acusações não. Há críticas e apontamentos que possam ser feitos a eles. Porque, repetindo, a única pessoa que não é passível de críticas, as duas únicas pessoas do mundo que não são passíveis de críticas são o Bob Dylan e eu, porque nós dois somos perfeitos. Mas sem ser nós, todos os outros são passíveis de crítica. Então, crítica é uma coisa, né, que pode ser feita a esses membros do STF, mas esses ataques é muito trágico, é muito grave e, ao mesmo tempo, é muito revelador do Brasil que a gente ainda não foi capaz de construir. É clichê, não. Essa frase é aquela, a gente pode clichê, repetir, mas é verdade, né? O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O Brasil está andando em círculos há 500 anos, né? E aí agora fica nessa divisão de esquerda e direita. Esquerda e direita, e círculo não interessa. Interessa saber se é para cima ou se é para baixo. E de momento estamos para baixo. E o Brasil tem que ir para cima, para cima, para cima. E só pessoas iluminadas como você, Rafa, seriam capazes de botar o Brasil para cima.
Muitíssimo obrigada pela tua entrevista, obrigada pela disponibilidade. Beijo grande para você, sucesso. Tá bom, obrigado e sigam assistindo TV Justiça, que os destinos do país estão sendo traçados aí nessa telinha. Valeu! E obrigada a você também que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Mais uma conversa com um grande nome da literatura brasileira de forma remota pela internet em virtude da pandemia. Se você quiser rever o programa com o Eduardo Bueno, Peninha e com outros grandes nomes, é só você acessar o nosso YouTube, que é o youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.